Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde. Não sei que horas vocês vão estar ouvindo esse vídeo. A Sibeli pediu para eu passar para vocês uma noção um pouco sobre materiais porosos, mesoporosos, tá? Esses são alguns slides de uma aula que eu dei para a Sibeli há um tempo. Eu cortei vários slides por vários motivos, né? Primeiro, para não ficar um vídeo tão extenso. Outro para que a gente consiga passar ele via WhatsApp. Tá? Então vai ser um vídeo bem curto, bem objetivo, para vocês entenderem um pouco dos materiais mesoporosos, formação deles, tanto materiais de sílica como de carbono. Nessa aula que eu dei, eu falei um pouco sobre carbonos microporosos e macroporosos também. Eu vou me deter só aos materiais mesoporosos. Espero que o barulho aqui do laboratório não interfira tanto, tá? Que vocês consigam entender, depois a gente vai discutindo, tirando algumas dúvidas, a gente consiga entender um pouco mais desses materiais aí, certo, pessoal? Outra coisa, vai ficar só o slide mesmo, porque eu não tive tempo para adaptar o tamanho do slide para que eu pudesse aparecer ou fazer um vídeo um pouco mais atrativo. Então são os slides realmente da aula e eu falando aí com vocês. Então, primeiro, por que surgiram esses materiais mesoporosos, né? Muito por uma questão de acessibilidade. Quando a gente trabalha no laboratório de peneiras moleculares, nós temos peneiras com diferentes tamanhos de poros e formatos de poros. Quando nós queremos peneirar algo, nós queremos separar um material de outro, né, uma molécula de outro, no nosso caso, nós estamos trabalhando com peneiras moleculares, e nós separamos elas não só pelos tamanhos, mas pelas formas. Lógico, a definição aí que a gente tem, a classificação é em relação ao tamanho dos poros. Nós temos peneiras microporosas, com um diâmetro de poro menor do que 2 nanômetros, materiais mesoporosos, que são os materiais que nós trabalhamos, que nós vamos nos deter nessa apresentação. O diâmetro de poro ele está na faixa de 2 a 50 nanômetros. E os materiais macroporosos nós temos diâmetros de poros acima de 50 nanômetros. Então, nós temos moléculas muito grandes, elas acabam não passando em peneiras moleculares microporosas. Para elas terem acesso às peneiras moleculares, nós precisaríamos de um tamanho de poro maior. Nessa necessidade de trabalharmos com moléculas maiores, então surgiram as peneiras moleculares mesoporosas. O primeiro material que foi sintetizado e com esse poro de maneira ordenada, né, porque todas as peneiras moleculares que nós trabalhamos no laboratório, as mesoporosas, são ordenadas, são materiais mesoporosos ordenados. Isso é uma diferença que vocês precisam entender e que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Não é o simples fato de conter mesoporos, microporos ou macroporos, mas que esses poros também sejam ordenados. Esse ordenamento dos poros vai auxiliar muito na aplicação que nós vamos dar a esses materiais, certo? Então, se você tem simplesmente mesoporos de vários tamanhos diferentes, o teu peneiramento ou a tua reação catalítica, ela pode não ser tão eficiente como se o material fosse de fato ordenado. A gente dizer que um material é melhor ou pior que outro vai depender muito da aplicação que a gente vai dar a ele. Então, mas é preciso que vocês entendam que existem materiais mesoporosos desordenados, né, que esses mesoporos eles são de tamanhos bem aleatórios,
e os mesoporosos ordenados, né? Existe um ordenamento nesses poros, existe uma organização desses poros. É o caso dos materiais que a gente dos materiais que vamos conversar hoje, e da canemita não, da FSM16, que partiu da canemita, né? Esse foi o primeiro material mesoporoso ordenado. Então a canemita é um material lamelar, certo? Com lamelas flexíveis, diferentes das argilas que a gente utiliza no laboratório, que tem um ordenamento 2:1, né? A estrutura 2:1, elas não teriam essa possibilidade de dobramento das lamelas. A canemita tem. Então, houve uma troca iônica aqui, foi preenchido com um material orgânico, um complexo orgânico de sílica dentro das lamelas. As lamelas dobraram, depois o material foi calcinado e essa estrutura das lamelas dobradas, ela se manteve depois da calcinação. Depois da síntese desses materiais, da FSM16, surgiu pelo grupo da Mobil, em 1992, o que nós chamamos de família M41S. A MCM41, a MCM48 e a MCM50, que são os materiais mais conhecidos dessa família. A MCM41 foi o material que a gente mais trabalhou aqui no laboratório, junto com o Anderson Schwann, que fez bastantes trabalhos em relação a isso, vários trabalhos. Eu tentei trabalhar com a MCM48, já não é uma síntese tão simples de se fazer. E a MCM50 a gente nunca trabalhou aqui no laboratório, mas são os materiais mais conhecidos da M41, da família M41S. Então, quais são os mecanismos de formação? Quais são os dois mecanismos mais difundidos aí? Primeiro, o LCT, que é esse aqui, Liquid Crystal Templating, esse aqui, tá? Onde nós teríamos a formação das micelas dos surfactantes. Esses materiais da família M41S, eles são formados por surfactantes, né? Então você acrescenta uma concentração específica de surfactantes em uma solução e eles vão formar micelas. Com o aumento da concentração, essas micelas se transformam em cilindros micelares e nós temos um arranjo hexagonal, né, chamado H1. Depois é acrescentado um material de sílica, né, onde a sílica recobre esse arranjo hexagonal, e após a calcinação nós temos a formação dos cilindros de sílica aqui com os mesoporos. Então aqui onde nós tínhamos o arranjo hexagonal dos cilindros micelares, após a calcinação esse arranjo hexagonal sai, né, esses cilindros micelares saem, e nós temos a formação dos materiais porosos de sílica, aqui MCM41. Em 1993, foi feito um estudo sobre essa formação aqui, e o grupo do Shen, que foi um dos pesquisadores que coordenou esse estudo, essa pesquisa, eles observaram que não tinha essa formação desse arranjo hexagonal H1. Eles fizeram essa análise por DRX, TG e RMN, certo? Então eles viram que essa formação aqui do arranjo hexagonal H1 não existia. Então eles deduziram essa formação aqui, onde o surfactante, as moléculas de surfactante, elas se agregam junto aos oligômeros de sílica e aí formam o nosso material com o arranjo hexagonal, com os cilindros micelares dos surfactantes aqui dentro,
E após a calcinação, sim, a gente chega ao material MCM41 com os poros acessíveis, certo? Então nós temos aqui diferentes composições de surfactante, água, aqui no caso óleo, nós temos diferentes formações, diferentes tipos de materiais mesoporosos. Podemos ter uma estrutura cúbica, estrutura hexagonal, estrutura lamelar, dependendo da concentração de cada um dos reagentes que nós acrescentamos na nossa síntese. Esses materiais eles podem ser aplicados em uma diversidade de áreas aí, desde suporte para catalisadores, absorção de gases, liberação controlada de medicamentos ou pesticidas, imobilização enzimática, sensores de umidades. Então, eles têm uma ampla aplicação, se tratando principalmente da MCM41, que é disparado o material mais estudado da família M41S. Nós temos aqui algumas análises desse tipo de material. Nós temos um difratograma de raio-x, onde a gente vê que os picos aqui eles são identificados em um grau bem baixo. Oi, Manu, tudo bem? A Manu chegou aqui enquanto eu estou falando. Tudo bem? Você tá falando sozinho, tem alguém aqui? Não, estou falando aqui com o pessoal. Então, os picos aqui do difratograma de raio-x, eles acontecem em ângulos de 2 θ baixos. Tá? Isso é característico dos materiais que possuem um ordenamento, uma organização desses mesoporos, mas eles não têm cristalinidade. Esses materiais eles não podem ser considerados materiais cristalinos. São materiais ordenados. Materiais cristalinos nós vemos em ângulos maiores e uma repetição desses picos em ângulos maiores, tá? Nesse caso nós vemos ângulos menores. A gente consegue, a partir desses ângulos e caracterização de microscopia eletrônica de transmissão, caracterizar um diâmetro de poro, ter uma estimativa do diâmetro de poro, D100 aqui, que é o centro de um poro até o centro de outro. A gente consegue analisar isso. Quanto mais para a esquerda aqui nós tivermos essa reflexão do 100, maior será o diâmetro de poro dos nossos materiais. Nós temos a isoterma de adsorção e desorção de nitrogênio da MCM41. Nessa fase inicial aqui até a fase 2, é onde nós conseguimos os valores de BET. Nós vamos ter a nossa área superficial específica aí. Conforme vai adsorvendo o nitrogênio na superfície interna do material, nós vamos tendo a formação da nossa isoterma. No processo de desorção, nós temos aqui a formação de uma esterese, porque o mecanismo de adsorção do gás e de desorção dele, ele ocorre em um caminho diferente. Então, por ter esse caminho diferente, nós temos a formação dessa esterese aqui. Ela não volta seguindo a mesma linha, ela se afasta. Forma essa aqui se chama esterese. Cada tipo de esterese a gente tem uma característica diferente de poros. Depois a gente pode, o Anderson Paródia pode falar um pouco melhor sobre isso, ele já deu um mini curso falando um pouco sobre área. A gente pode conversar simplesmente de análises em materiais mesoporosos, a gente vai tratando análise por análise e discutindo como seria a caracterização de cada um desses materiais. A microscopia eletrônica de varredura é outro tipo de análise que nós podemos utilizar para analisar um pouco a morfologia, para verificar a morfologia, ver se tem algum aglomerado de sílica que
que não formou o material, ou se foi feito algum tipo de impregnação de um óxido ou de um metal para uma possível aplicação, se ficou algum aglomerado na superfície externa do material. A microscopia eletrônica de transmissão, para ver bem certinho o ordenamento hexagonal desses poros, da formação dos cilindros desse material, o ordenamento deles. E aí, em 1998, teve uma formação de uma nova família de materiais mesoporosos, altamente ordenadas, onde o mais conhecido aí é a SBA15. A principal característica desse material é que tem uma resistência térmica superior à da MCM41, certo? Eles não utilizam surfactantes, eles utilizam um copolímero na formação desses materiais, certo? Geralmente o P123, pode usar o F127 também, existem outros polímeros, mas o mais comum é o P123. Nós temos a formação de uma série de materiais também, certo? Então nós temos aqui a etapa de síntese desses materiais. Nós temos a primeira etapa, uma solução com o P123, uma solução de ácido clorídrico, onde fica em agitação. Após a agitação total de solução desse P123, adicione a fonte silicílica, geralmente TELS, é o mais utilizado, deixe em agitação e depois vai para a estufa, envelhecimento, 24 a 48 horas, temperaturas de 60 a 130 graus. O tempo e a temperatura de envelhecimento desse material vai interferir muito no diâmetro de poro dele. E o tempo e a temperatura de agitação aqui vai interferir na morfologia desse material. Se vai ser uma morfologia fibrosa, cúbica, plaquetas, certo? Então, essa agitação, velocidade de agitação, temperatura e tempo vai interferir nisso. A velocidade de agitação, na realidade, ela vai interferir muito no tamanho da partícula, certo? Nós temos aqui uma caracterização um difratograma muito parecido com a MCM41, certo? Por ele possuir um ordenamento hexagonal também, a SBA15 ela tem um ordenamento bem parecido, certo? Aqui foi feito um estudo hidrotérmico da SBA15 e da MCM41, mostrando que a SBA15 ela realmente tem uma estabilidade hidrotérmica bem superior à da MCM41. Após o tratamento hidrotérmico por 6 horas, a MCM41 ela não possuía mais estrutura, não possuía mais ordenamento, né? Essa linha B aqui seria o difratograma do material. E a SBA15, após tratamento hidrotérmico por 24 horas, aqui a C, ela ainda possui um ordenamento. Reduz, lógico, né? Mas ainda possui um ordenamento. Ainda existe uma estrutura aí no fundo, certo? Então aqui um diagrama de fases do P123, em relação à concentração em massa e a temperatura, para as fases que nós temos aí, cúbica e hexagonal, para a formação dessas estruturas mesoporosas. As isotermas, de adsorção e desorção de nitrogênio, tanto para MCM41 como para SBA15. A gente vê que na SBA15 a adsorção aqui em pressões menores ela é superior à da MCM41, isso indica uma área maior desse material. Nós temos uma esterese aqui um pouco mais acentuada do que na MCM41. Sim, aqui a relação da interação entre o surfactante e o polímero P123.
por ter o polímero P123, aqui nós temos na superfície dos poros da SBA15 a formação de microporos. E esses mesoporos, eles também são interconectados com microporos, certo? Isso não acontece na MCM41. Os cilindros eles são soltos, entre aspas, certo? Eles não têm essa conexão entre eles. Isso é o que caracteriza muito a resistência térmica, hidrotérmica maior da SBA15 do que a MCM41. Nós temos então esses materiais de sílica mesoporosos, que eles têm a MCM41 um bom ordenamento, uma boa aplicação e um melhoramento, digamos assim, da MCM41, que seria a SBA15, com a formação de microporos na superfície dos mesoporos e esses mesoporos interconectados com microporos. Então, isso dá uma resistência térmica maior. Porém, esses materiais ainda não têm uma resistência química tão grande assim. Então, se você usar esses materiais em uma solução ácida ou básica muito forte, eles acabam perdendo a sua estrutura. Aí, em 1999, o grupo do Rio, ele pegou uma MCM48 com alumínio, né, uma LMCM48, lá da família M41S, incorporou o fenol, polimerizou o fenol aí dentro, ele fez 2 incorporações, fez a pirólise e depois removeu, carbonizou esse material dentro dos poros da MCM48 e teve a formação de um material chamado CMK1, que é um material também mesoporoso, também ordenado, porém com toda a sua estrutura de carbono. Então aquilo que era poro nesse material aqui virou estrutura, e aquilo que era estrutura aqui virou poro. Então nós temos como se fosse um negativo desse material. Esse tipo de estrutura da MCM41 dá uma réplica inversa do material. Quando nós trabalhamos com outros materiais, aí nós temos uma réplica mesmo, certo? Depois a gente discute bem como que acontece essa parte da réplica inversa e da réplica direta, tá? Mas na MCM48 é uma réplica inversa. Eles fizeram também sínteses posteriores utilizando SBA15, também incorporando com um material orgânico, um precursor orgânico, faz a impregnação, carboniza e remove o material de sílica. Nós temos aqui a interconexão ainda com microporos, os cilindros formados, como esses cilindros são formados de material à base de carbono, nós temos toda a superfície, todo esse cilindro aqui microporoso também. Então, nós temos um aumento bem significativo da área desse material. Quando nós vamos fazer a isoterma de adsorção e desorção de nitrogênio desses materiais, a gente vê que aumenta significativamente a área desses materiais. Quando nós fazemos a incorporação em 2 etapas desses materiais, nós temos o preenchimento completo e a formação de bastões, formando a CMK3. Quando a incorporação é feita somente em uma etapa, nós temos a formação de tubos, certo? Então nós temos a CMK5. Na CMK5 nós temos a formação ordenada de 2 tipos de mesoporos, os mesoporos que acontecem entre os bastões, a formação de mesoporos nos bastões e a formação de microporos que interconecta esses bastões e a formação de microporos na superfície desses bastões.
conforme o tipo de material que a gente tem, conforme o tipo de template. O template aqui seria o nosso material de sílica. Conforme o template que a gente utiliza e a formação desse material aqui final, nós temos um tipo de família de carbono mesoporoso ordenado. Então seria a família CMK. K1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, tá? Dependendo do tipo de template que a gente usa e de como é feita a incorporação. Então aqui a etapa bem direitinho para vocês terem aí. Se vocês querem acompanhar, só dá um pause depois, só para não ficar muito longa a apresentação. A gente pode direcionar bem a formação para que essa polimerização ocorra dentro dos poros. Então, dependendo do tipo de precursor, nós temos dificuldades de incorporar ele dentro dos poros. Então, a gente pode utilizar uma acidificação do precursor, do nosso template antes, para depois incorporar o precursor orgânico, para que ele realmente ocorra a polimerização dentro dos poros, a gente ter a formação aí do material de carbono na superfície interna e não na superfície externa do nosso material de sílica. É muito importante a gente fazer a análise de adsorção e desorção de nitrogênio antes de fazer a incorporação desse material. Desculpa, deu soluço. Porque o volume total de poros que nós temos no nosso material de sílica vai ditar quanto de material de precursor orgânico nós vamos colocar na nossa síntese. Então é muito importante fazer a adsorção e desorção do template para depois fazer a incorporação e seguir essa síntese. Essa síntese pode ser feita por uma metodologia de soft template, onde nós pulamos essa etapa da síntese do material de sílica. Tá? Você faz um material com resina fenólica. Tá? Depois você chega no teu material de carbono mesoporoso. Já chega num material bem semelhante ao material de sílica aqui. Tá? Então são duas metodologias. A de hard template, onde a gente utiliza o material de sílica como template, e o soft template, que a gente usa uma resina para chegar no nosso material de carbono ordenado, tá? Mesoporoso. Quem tentou fazer essa síntese foi o João. Ele saberia falar bem melhor sobre isso do que eu. Eu nunca tentei fazer essa síntese, eu só li sobre. Certo? Então, nós temos aqui algumas metodologias, um esquema de como seria a formação do material utilizando o método de soft template. Ele tem algumas facilidades, tá? Trabalha com temperaturas um pouco menores nas fases iniciais e tem a facilidade também de conseguir monolitos no final. Você consegue a formação de monolitos de maneira mais fácil. Alguns resultados aqui que nós tivemos no laboratório, eu vou pular porque depois a gente pode falar especificamente sobre a síntese desses materiais e discutir cada um dos resultados, tá? Então, só para vocês saberem algumas coisas que foram utilizadas, nós fizemos estudos sobre utilizando diferentes tamanhos de canais de sílica dos nossos materiais. Aqui a gente vê material de sílica, né, com uma adsorção aqui mais um pouco menor. Quando a gente vai para o material de carbono, ele já tem uma adsorção bem maior nessa fase inicial, mostrando que realmente tem um acréscimo na sua área. Olha aqui os valores, a gente vê da SBA15 de 820 para 1150 ou de 605 para 1390 metros quadrados por grama. Aumenta também o volume de microporos, porque nós temos
os bastões aí todos com microporos devido à sua composição de carbono. A estrutura dele se mantém a mesma, tá? A morfologia do material se mantém. Aí foi feito também com kit 6, não só com SBA15. Tá? A kit 6, a SBA15 é como se fosse MCM41 e a kit 6 é como se fosse MCM48. Tá? Aqui foi feito uma análise do compósito, né, da kit 6 com o material de carbono dentro. Então a gente vê que ele tem uma área, né, 370 metros quadrados por grama, e é um volume todo de microporos, uma isoterma bem característica de material microporoso. Não tem a formação de esterese, aí com o valor muito próximo da CMK8 aqui, que é o nosso material à base de carbono, volume de microporo muito parecido com ele só do compósito. Valor de área aqui também de 555 para 1.200, mais do que dobra. Aplicações, vou pular aqui porque isso aqui foi parte da minha tese, né? Eu fiz incorporação de óxido de molibdênio, os materiais de sílica e de carbono, a gente utilizou para reações de hidrodeoxigenação de biomassa. Foi feita a incorporação de átomos de molibdênio. Então a gente fez reações aí para testar a seletividade desse material. Então tem uma seletividade muito boa por ser um material bem ordenado, uma seletividade acima de 97% em todos os testes que a gente fez. Aqui diferentes temperaturas de pré-tratamento, de ativação. E aqui a gente fez uns testes de adsorção de rodamina B. A gente fez o teste de adsorção com material de sílica, a kit 6 e a CMK8. A gente vê que a kit 6 tem uma adsorção máxima aí próxima a 70%. E a CMK8, que é o material à base de carbono, próximo a 100% em todo o processo de adsorção. A gente tem no laboratório 2 livros que foram escritos sobre materiais mesoporosos, certo? Nós temos materiais mesoporosos, um caminho acessível, falando da kit 6, SBA15, MCM41 e PCHs. E nós temos um falando sobre carbonos porosos. Aí, nesse de carbonos porosos, temos um capítulo de carbonos microporosos, um de mesoporosos e outro de macroporosos. Certo? Quem tiver a oportunidade de ler, leia, compre, adquira, ajude a gente e se ajudem estudando um pouco sobre isso. Certo, pessoal? Espero que tenha ajudado um pouco vocês. A gente continua conversando aí. Isso foi só algo bem introdutório, bem rápido, para vocês terem uma noção aí dos materiais mesoporosos. Espero que seja mais ou menos isso que a Cibele gostaria que fosse passado para vocês. E a gente vai conversando. Valeu, pessoal. Tchau!